A cultura é das coisas mais importantes numa empresa e eu sei que às vezes isto pode parecer um bocado subjetivo e por isso eu vou-vos dar agora um exemplo prático da influência da cultura numa organização. Das coisas mais importantes na nossa cultura é a honestidade e é a forma como nós fomentamos feedback. E isto é algo que sempre teve implícito desde o início, mas o nosso receio é que à medida que a equipa vai crescendo, se perca esta abertura de comunicação aberta e de melhoria constante e a capacidade de nós darmos feedback a todos, tanto de líderes para colaboradores e de colaboradores para líderes. Então sentimos a necessidade de criar um processo, umas guidelines para conseguir dar e receber feedback e demonstrar o quão importante é nós conseguirmos manter isso. Então o que eu vou fazer é não só mostrar-vos esse documento que representa um pedaço da nossa cultura e como é que nós a passamos para os colaboradores, mas mais do que isso, eu vou mostrar-vos a gravação de uma formação interna exatamente sobre isso. Portanto, agora eu tenho um slot reservado com toda a equipa para lhes dar uma formação rápida sobre como dar e receber feedback. Para uns é relembrar, para outros é aprender do zero. Acho que isto vai ser bastante útil para qualquer pessoa que lidera uma equipa ou que queira liderar uma equipa. E no fundo eu gostava de ter tido acesso a este tipo de documentos e a este tipo de formações mais cedo na minha jornada. E é exatamente isso que eu estou a fazer com vocês. Portanto, eu espero que vocês consigam tirar valor daqui. A estrutura vai ser, primeiro, entender a importância na nossa organização de manter este feedback honesto, frequente e construtivo, e depois entender então essas guidelines e as regras de ouro que a equipa toda tem que seguir para isto se manter. Então, sem mais demoras, bora a isto. Antes de nós entendermos como dar e receber feedback, aqui dentro nós temos que entender primeiro a importância, porque é que nós valorizamos tanto isto, porque é que nós fazemos questão de estar a falar sobre isso e de manter esta componente da nossa cultura. Portanto, aqui no grupo Appear, nas duas empresas, nós valorizamos desde o início uma cultura de comunicação aberta e de melhoria constante, porque isso faz muito parte daquilo que eu e os Andrés representamos como pessoas desde que nos conhecemos, e isso traduziu-se para as empresas que fomos começando. E esta capacidade de comunicar abertamente e de querer melhorar constantemente está completamente suportado naquilo que é a nossa capacidade de dar e receber feedback honesto e construtivo. Portanto, esta é a única forma que nós conhecemos de melhorar e corrigir erros que importam realmente, porque sem feedback honesto a evolução é mais lenta, e falámos sobre isto ontem, Ângela. Arriscamos a cometer erros graves porque ninguém nos está a dizer que estamos a fazer bem ou mal, e às vezes nós simplesmente estamos a pintar o teto e não reparamos que estamos a pintar o chão e a deixar cair as pingas no chão. E isso pode pôr em causa aquilo que é o nosso crescimento, os nossos objetivos, mas acima de tudo, eventualmente, a saúde da empresa. Portanto, à medida que nós vamos crescendo, e é por isso que sentimos a necessidade de criar guidelines de feedback, fazer este tipo de formações, que é à medida que a nossa empresa vai crescendo, que as nossas estruturas são maiores, que as nossas equipas são maiores, nós temos mais necessidade de garantir que esta essência da comunicação aberta e melhoria constante não se perde. E eu não acho que hoje seja necessariamente um desafio, mas eu não quero que seja amanhã. Então, daí nós queremos bater nesta tecla. Portanto, a primeira coisa a entender é que, sendo sinceros, é difícil dar e receber feedback, ok? É difícil, porque ninguém quer ter conversas desconfortáveis, ninguém quer arriscar nem pôr em causa as relações com os superiores hierárquicos, com os colegas, ninguém quer pôr em causa esse bom ambiente, entre aspas. Portanto, nós todos sabemos que expor as nossas opiniões pode levar a algum tipo de mágoa ou fricção, principalmente quando elas são negativas, quando não são elogios, mas isso não tem que ser assim, e nós queremos que aqui dentro não seja assim. Então foi por isso que nós baseámos no modelo de feedback da Netflix, que acredita muito neste ponto, acredita muito naquilo que nós acreditamos também, e nós baseámos no modelo que eles usam para guiar também a forma como as nossas equipas e como a malta aqui dentro dá e recebe feedback. Portanto, para construir uma cultura onde toda a gente não só se sente confortável a dar e a receber feedback, mas assume que isso é parte do seu trabalho, que é uma das suas funções, nós temos que entender como é que se dá e recebe feedback. Porque nós contratamos pessoas pela sua opinião, pela sua perspectiva, pela sua proatividade, e não para ser um robô ou viver no medo. Ontem
eu estive a dar na cabeça, entre aspas, da Ângela e da Diana, porque nós estávamos a fazer uma sessão de brainstorming e era só eu, como de costume, beca, e quando passei a palavra para a Diana e para a Ângela, elas disseram aquilo que nos disseram ontem numa reunião, que é, eu em reuniões não consigo ter ideias. Eu depois penso sozinho e mando para vocês. E isto é um problema porque nós deixamos de ter a ferramenta de brainstorming em conjunto. Deixamos de ter essa ferramenta porque elas não são melhores ou piores a ter ideias sozinhas. É? Elas simplesmente têm um bloqueio mental desta partilha de opinião e partilha de perspectiva, medo de julgamento, medo de estar erradas, ou medo de dizer burrices. E isso não existe. Tipo, a burrice aí é não participar, é não dizer, é não expor a vossa opinião. Nós não vos contratamos para ser robôs ou viver no medo, nós contratamos pela vossa opinião porque acreditamos que vocês têm valor para acrescentar com a vossa perspectiva. Portanto, nós todos remamos, remamos no mesmo barco, para o mesmo destino, com o mesmo sentido, e por isso é obrigatório perceber que feedback não é uma ferramenta de ataque aqui dentro, é uma ferramenta de crescimento. Volto a repetir, feedback não é uma ferramenta de ataque, é uma ferramenta de crescimento. E muitas pessoas têm dificuldade em dar feedback construtivo, em grande parte por terem, isto como eu já disse, receio de ferir de alguma forma a outra pessoa, ou de poder parecer que disseram uma burrice, e para conseguirem manter a sua postura, entre aspas, para garantirem que mantêm boas relações no trabalho, guardam o feedback importante para si. E o resultado disto é que o feedback mais valioso nunca é dado. Ok? E se o feedback mais valioso não é dado, os maiores saltos de evolução não acontecem. Ou os maiores erros não são evitados. Então, nós não queremos que a nossa cultura siga isto, nós queremos que siga exatamente o contrário. Queremos um ambiente onde o feedback honesto, frequente e construtivo é celebrado e faz parte do dia-a-dia das nossas equipas. Porque quanto mais cedo nós damos feedback, mais rápido nós conseguimos corrigir a rota e mais provável é que nós consigamos corrigir isso e obter melhores resultados. Por exemplo, nós não podemos aqui dentro apenas dar ou esperar receber feedback nas avaliações trimestrais, ou não vamos esperar para dar e receber feedback na reunião mensal que têm comigo, ou não vamos esperar pela daily da manhã. Se eu hoje percebo um feedback, se eu hoje percebo um erro, eu tenho que automaticamente preparar e dar esse feedback assim que possível, dentro da possibilidade, porque pode haver a impossibilidade de, por exemplo, alguém aqui me dar feedback hoje, porque eu eventualmente só tenho disponibilidade amanhã, mas se nós temos que dar o feedback o mais rapidamente possível. Aqui dentro nós queremos que o feedback flua não só de cima para baixo, ok? Portanto, da liderança para a equipa, mas queremos também que ele flua de baixo para cima, de colaboradores para superiores hierárquicos e lateralmente, ou seja, para com os outros colegas. Portanto, aqui é para haver feedback sem restrições, sem medos, de cima para baixo, de baixo para cima e lateralmente, sem barreiras, ok? Portanto, toda a gente deve dar e receber feedback cumprindo estas guidelines que vamos falar agora, que são 4, de dar e receber feedback. Portanto, toda esta reciprocidade que é possível construir com feedback, seguindo as guidelines, contribui para um ambiente aberto e transparente, onde toda a gente pode, não só sente que pode contribuir e dar feedback, mas sente que deve contribuir e faz parte, mais uma vez, da sua função. Sendo positivo ou sendo negativo, o feedback é uma oportunidade de ouro para melhorar a performance, ok? Não só individual, como coletiva. E isto acontece corrigindo algum tipo de erro, continuando a fazer o que está a resultar bem, porque também é importante nós darmos feedback positivo. E é esta cultura de sinceridade que permite às pessoas que já são talentosas, porque nós só queremos trazer cá para dentro pessoas talentosas, é isto que as permite ser melhores. Alguém talentoso não é sinónimo de ser bom ou de ser o melhor. Alguém que é talentoso é sinónimo de ter uma maior propensão para poder chegar a esse nível. E nós temos que garantir que o talento aqui não é desperdiçado. Portanto, dar e receber feedback é uma arte delicada e é por isso que nós temos 4 guidelines para o fazer de forma correta. 2 para dar feedback e 2 para receber feedback. Depois temos aqui 4 regras de ouro extra. Primeiro, o feedback que nós damos tem de ser construtivo.
tem de ter uma intenção construtiva. O que é que isto quer dizer? Dar feedback simplesmente para tirar a frustração do peito e, direto ou indiretamente, magoar de alguma forma outra pessoa ou alimentar a nossa agenda pessoal, não nos vai ajudar a nós nem à empresa, e por isso não é tolerado aqui dentro. Ok? Claro que não estamos à espera que fossem haver ataques mega pessoais aqui, mas a ideia geral é esta, é que o feedback, nós temos a obrigação de dar feedback, mas ele tem que ser construtivo. Não é para mostrar quão bons nós somos, não é para promover o nosso projeto e mostrar que o do colega está uma porcaria. Não é isso. E que fique aqui claro que assim que isso for identificado, esse tipo de feedback não é tolerado. Okay? Porque isso vai afetar negativamente toda a cultura de feedback nas outras pessoas. E há vários exemplos disso, já vamos falar disso. Mas quando nós damos feedback, nós temos que deixar claro como é que a mudança do comportamento específico que nós estamos a criticar, positivo ou negativamente, vai ajudar ou o indivíduo ou a empresa, não como pode ajudar a nós. Por exemplo, claro que os exemplos aqui são um bocado extremados, mas eu vir-me para o André Santos e digo, olha, a forma como tu estalas os dedos nas reuniões é irritante para caraças. Isto atenção, eu nunca te ouvi estalar os dedos nas reuniões com clientes. No máximo tu ouves aqui a cena a bater. O joelho a tremer aqui na parte do teclado. Mas isto é uma forma errada de dar feedback. Porquê? Porque não há uma comunicação clara de como é que o comportamento, a mudança deste comportamento vai beneficiar o indivíduo a quem estamos a dar feedback, ou à equipa, ou à estrutura. Portanto, uma boa forma de o fazer, ou uma forma diferente, ou mais acertada, não há só uma forma de fazer as coisas, mas um exemplo seria, olha André, se tu paraste de estalar os dedos nas reuniões, eu acho que eles mais provavelmente vão olhar para ti como profissional, vão-te dar mais credibilidade, e isso dá-nos mais probabilidade de nós conseguirmos construir uma relação forte com eles. Isto é uma forma muito mais soft, muito mais correta de nós darmos feedback. Ficou claro? Yes? Metam aí o emoji das palminhas, só se ficou claro. Ok, perfeito. Depois, a segunda regra de dar feedback é que o nosso feedback tem que ser acionável. Ou seja, o nosso feedback tem que se focar apenas naquilo que o receptor do feedback pode fazer de forma diferente. Exemplo. Ângela, a tua voz é um bocado estridente, pá, e se conseguisses ter outra voz, eu acho que as pessoas da nossa equipa iam receber melhor as tuas opiniões. Porquê é que isto é um mau feedback? Porque, embora a voz da Ângela possa ser irritante, e embora a intenção e a entrega sejam positivas, porque não são agressivas, do género, pá, a tua voz é uma grande porcaria, não devias falar nunca, porque não é isso que acontece. Apesar disso não acontecer, este tipo de feedback não se foca em algo que o receptor consegue fazer de forma diferente. Tu não consegues ter outra voz. Não é? Como é que nós conseguimos trazer uma componente um bocado mais positiva a isto? Pá, olha, Ângela, eu acho que honestamente se tu conseguisse arranjar uma forma de intervir nas reuniões de equipa de uma forma um bocadinho mais pausada e se controlasse um bocadinho mais a tua voz, okay? Fala de forma mais pausada e etc., eu acho que as tuas ideias iam ser mais bem recebidas e recebidas de forma mais poderosa pela equipa. Isto é uma forma mais positiva de passar feedback, porque eu não estou a dizer à Ângela para ter outra voz, eu estou a dizer à Ângela para, olha, fala de forma mais pausada, tipo, controla mais o teu tom de voz, para não ficares tão esganiçada, né? Mas aqui ele já é mais acionável. Claro que isto é um exemplo novamente parvo, mas é para tentar extremar e passar a ideia. Se perceberam, emoji das claps, please. Ok. Isto é a forma mais simples de nós entendermos como é que damos feedback. São duas guidelines bué simples. Ele tem que ser construtivo e ele tem que ser acionável. Como é que nós recebemos feedback? Duas guidelines também. A primeira coisa que nós temos que fazer é apreciar esse feedback, ok? E a nossa inclinação natural, e eu não sou diferente, é quando alguém nos dá algum tipo de, neste caso, feedback negativo, é normal nós entrarmos à defensiva. Porque é normal nós entrarmos à defensiva quando recebemos algum tipo de crítica. E vou corrigir o que disse, não é feedback negativo, é crítica. Porque uma crítica é um feedback positivo se for construtivo e acionável. Mas
é normal nós entrarmos à defensiva e nós todos temos, uns mais e outros menos, este reflexo de querer proteger o nosso ego, de proteger a nossa reputação, o nosso posicionamento dentro da equipa. Só que quando nós recebemos o feedback no trabalho, nós temos que combater este instinto natural e, em vez disto, perguntar-nos o seguinte: como é que eu posso demonstrar receptibilidade a este feedback, ouvindo com atenção e considerando esse feedback de forma aberta, sem ficar defensivo? Porque alguma coisa nós podemos sempre melhorar, sempre. E eu gosto muito desta abordagem e eu acho que isso é o trigger para nós apreciarmos. Foi o que me ajudou a apreciar cada vez mais críticas, tanto positivas como negativas, que é, nós ao fim do dia estamos todos a remar para o mesmo lado, ok? E nós todos nós todos queremos o melhor para a organização, certo? E o que é facto é, e eu acho que tem isso no slide a seguir, mas eu quero dizer já, é que o que nos leva a apreciar o feedback é nós entendermos que a pessoa que está ao nosso lado arriscou e teve a coragem de nos dar o feedback para nós melhorarmos, podendo potencialmente magoar os nossos sentimentos, porque essa pessoa acredita que nós conseguimos fazer melhor. E eu acho que o pior dos sinais seria nunca nos darem feedback, porque é do género, pá, a malta está-se a cagar para o que eu faço porque acha que eu não consigo melhor. Por isso, o primeiro momento, mesmo quando nós recebemos o feedback e temos o impulso de ficar à defensiva, é pensar, não, estes gajos estão-me a dizer isto, e por muito que isto tenha uma componente de verdade, que eu acredito que isto tenha uma componente verdadeira ou não, alguma coisa eu consigo espremer daqui. Então é entender que as pessoas deram-se ao trabalho e acreditaram que eu consigo ser melhor, acreditam no meu potencial, deixam-me ouvir e considerar e apreciar esse feedback, ok? Portanto, agradeçam o feedback, recebam com um sorriso, absorvam, apreciem o facto de alguém acreditar que vocês podem ser e fazer melhor. Isto de apreciar feedback não é só dizer sim, sim, obrigado. A nossa expressão corporal conta. Nós, a nossa equipa, a nossa estrutura é construída em remote, portanto não há tanta linguagem corporal, mas existe. E apreciar um feedback não é só dizer obrigado. Se tu revirares os olhos a dizer isto, eu já nem ouvi o que tu disseste, porque tu não estás a apreciar realmente. Portanto, tenham em atenção a forma como recebem feedback. E isto são tudo mensagens muito importantes, porque, por exemplo, eu falei há pouco que nós estamos a estimular o feedback de cima para baixo e de baixo para cima e lateralmente. Mas nós entendemos que não é fácil nós darmos feedback de baixo para cima, não é fácil nós darmos feedback, algum tipo de crítica às pessoas que são superiores a nós hierarquicamente. Claro que não é fácil, mas nós queremos ter essa abertura. E se em algum momento, por exemplo, a Diana vier ter comigo e dá-me um feedback ou uma coisa tão subtil como ela quer-me dar feedback e não é que eu receba mal o feedback nem nada disso, é eu só dizer, olha Diana, agora não tenho tempo, fala comigo para a semana, eu já estou a condicionar o comportamento dela. E se nós já sabemos que é difícil alguém dar feedback de baixo para cima, principalmente quem está em cima tem de ter este cuidado. Eu tenho de apreciar, tenho de ter abertura ao feedback e etc. Tenho de considerar esse feedback, mas eu tenho que demonstrar a abertura. E a abertura é eu entender a importância de receber esse feedback. E se a Diana vier falar comigo, eu não preciso de ter tempo no dia, na hora, quando ela quer. Porque nós sabemos que não é assim que funciona. Mas eu não posso chutar para canto e dizer, olha, para a semana ver se eu tenho tempo. Já estou a mandar a mensagem errada. Portanto, temos de ter bastante consideração nesta forma como recebemos o feedback, não só como verbalizamos, mas como mostramos fisicamente, facialmente, etc. A segunda forma aqui de nós recebermos feedback é entender que aqui dentro é suposto nós recebemos bastante feedback. É isso que nós queremos. Okay? Cada uma das pessoas receber bastante feedback. E por isso nós temos o dever de ouvir e, acima de tudo, considerar esse feedback. Mas nós não temos o dever de seguir e aplicar esse feedback. Porque o feedback pode não representar a realidade, ou o feedback pode não ser positivo. E nós temos que ter a capacidade de sermos nós a decidir se seguimos e aplicamos esse feedback ou não, ou se desconsideramos. Claro que, imagina, eu digo à Ângela, olha, tens que tentar colocar melhor a tua voz e falar de forma pausada. Ela pode achar que isso não é
não é construtivo, agradece-me e aprecia, mas ela pode não começar a falar mais pausadamente nas reuniões. Mas se calhar o que ela pega daqui é, ok, há alguma coisa na forma como eu falo, deixa-me eu perceber o que é, porque eu acho que não é falar pausadamente que vai resolver isto. Mas é ela que tem que decidir se aplica ou não a 100%, ou a 50%, ou a 30% desse feedback. Portanto, agradeçam a sinceridade, absorvam, reflitam sobre o que foi dito, mas a decisão de aceitar ou descartar o feedback é sempre de quem recebe o feedback. Okay? Que para tomar essa decisão deve considerar sempre os seus objetivos, mas os objetivos da organização. Okay? Pôr de parte o ego e perceber, eu melhorar este comportamento serve ou não à organização? Se sim, pá, convém nós considerarmos esse feedback de alguma forma. Isto são as duas guidelines de receber feedback. Depois temos 4 regras de ouro que são muito importantes para isto tudo funcionar, que é, primeiro, nós somos uma organização, e eu espero que isso se mantenha, que não dá lugar a politiquices e jogos de backstage. Quando vocês, eu fui sempre ouvindo muito isto à medida que fui crescendo e fazendo a transição de miúdo para adulto, mas foi-me sempre passada a ideia de que a malta se lixa uns aos outros no trabalho, são bem da politiquice e fazem um move aqui, falam com este, etc. Nós não queremos isso aqui, ok? Não há espaço para politiquices, jogos de backstage, promover a agenda própria, a tolerância para isto, novamente, é zero. Porque a partir do momento em que alguém joga este jogo, a partir do momento em que há abertura para a politiquice, tudo o resto, toda a cultura está estragada. Porque deixa-se de dar o feedback deixa de ser construtivo e uma arma e uma ferramenta de crescimento e passa a ser um problema. Agora quer ver como é que isto certo. Eu não vou traduzir para português, não vou ceder à pressão. Mas isto é muito importante. E é importante, imaginem que daqui a 2 anos temos 3 vezes o tamanho da equipa. Nesse momento, os desafios que nós vamos ter para manter este feedback construtivo, honesto e frequente vão ser muito maiores e diferentes. Hoje não é assim tão difícil. Nesse momento, é importante que haja abertura e nós, superiores hierárquicos, temos de ter essa coragem também de, mesmo que alguém seja um super produtivo e traga bastante retorno para a empresa, se essa pessoa joga jogos de politiquice e backstage e prejudica a cultura de feedback, prejudica os restantes colaboradores, essa pessoa tem que ir embora. Agradecer o serviço que ele trouxe ou ela trouxe para a organização, mas entender que já não serve mais o nosso propósito. Portanto, primeiro que tudo é não há espaço para politiquices nem jogos de backstage. Segunda regra de ouro, não tentem agradar os vossos superiores hierárquicos só porque sim. Tentem agradar, claro, com capacidade de trabalho, proatividade, com feedback honesto, construtivo e frequente, com servir a cultura, e sim, agradem com o vosso trabalho, agradem com a vossa postura, mas não agradem com sendo quissesses, sendo engraxadores, ok? Não há nada menos appear, não há nada menos join, não há nada menos nós do que um engraxador. E isto nunca vos vai beneficiar aqui dentro, vai sempre prejudicar. E vocês já têm idade suficiente todos para entender que, um quissesse, um engraxador cheira-se à distância. Eu acho que só a pessoa que dá a graxa é que não percebe que está a dar a graxa, que não percebe que é nada por todos. Portanto, isto cheira-se à distância. Deixem isto para fora. Regra de ouro número 3. Quando vocês falam sobre alguém da empresa, quando vocês falam sobre alguém da equipa, não digam nada sobre essa pessoa que não lhe dissessem diretamente na cara. Tudo o que eu falar sobre o Michael a qualquer um de vocês do resto da equipa, eu só vou dizer coisas que não tenho problemas nenhuns em dizer ao Michael na cara. Isso é uma regra de ouro muito importante. Regra de ouro número 4. Don't be a jerk. Não sejam parvos. Porque na nossa ótica, esta questão do feedback honesto é crucial para o desenvolvimento e para o sucesso da empresa. Nós falámos no início aqui desta formação sobre a importância do feedback. Acho que ficou claro, certo? Mas isto tudo é muito frágil. Porque a partir do momento em que nós deixamos entrar um vírus, isto tudo ficou contaminado. A partir do momento em que há uma pessoa que é um jerk,
e que não cumpre as restantes regras de ouro, que não cumpre as guidelines, toda esta estrutura frágil do feedback honesto basou. Então, uma regra de ouro é que não há espaço para jerk. Não é nenhum dos vossos casos, mas pode ser de alguém no futuro. E não pode haver espaço para isto. Para terminar, é entender que, e sendo honesto, seguir estas guidelines não é fácil. Ok? É preciso treino, é preciso disciplina, é preciso dedicação e é preciso entender a importância disto. Porque não vai ser fácil. Não é fácil de dar a crítica negativa, não é fácil ser construtiva toda a hora e não é fácil receber feedback. Mas o potencial de nós acertarmos isto, se nós conseguimos acertar neste alvo, o potencial é gigante. Okay? Este feedback honesto, construtivo e frequente é fundamental para a progressão da empresa. Portanto, a pergunta final é se vocês estão preparados para ser uns verdadeiros feedbackers profissionais ou não. Malta, dúvidas, opiniões, está o livro aberto. Bora.